Fala galera do Travalta, beleza? Aqui é o Rafael. Eu sou o Gabriel. Nós vamos trazer aqui mais um Conversa de Sofá. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Nós temos hoje a competição chamada Supercopa do Brasil, que é o confronto entre o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Essa competição ocorreu 3 vezes na história, que foi essa última, em 2020, que foi Flamengo contra o Atlético Paranaense. Aconteceu em 1990, Vasco e Grêmio, com o Grêmio sendo campeão, e em 1990, com Corinthians e Flamengo, com o Corinthians sendo campeão. Aconteceu apenas essas 3 vezes na história. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira de imaginação, como seria essa final da Supercopa se todos esses últimos anos ela ocorresse. Então a gente vai pegar o campeão brasileiro, vai pegar o campeão da Copa do Brasil, comparar os dois times e ver quem a gente acha que seria o favorito e vai levar o troféu. A gente vai pegar os resultados dos confrontos no ano ou no ano seguinte, que é o ano que teria a final mais próximo, no início do ano, para tentar comparar. Exatamente. A Supercopa existiria dos anos de 90 até 2020. E aqui nesse vídeo específico a gente vai só cuidar dos anos 90, para não ficar muito grande. A gente decidiu dividir em 3 partes, então essa aqui vai ser a primeira parte. Nós vamos pegar os anos de 92 a 2000. E lembrando que aqui é uma brincadeira, futebol não é matemática, seria, claro que tem as zebras aqui, todo mundo aqui, tanto nós quanto você que está assistindo já vimos coisas absurdas acontecendo no futebol, então assim, na final da Supercopa também poderia acontecer, né? Mas aqui a gente vai decidir quem entraria como favorito e quem pra gente ganharia. A final da Supercopa acontece no ano seguinte dos títulos, então tem jogadores que foram campeões, mas não estavam mais nos times, e tem times que os jogadores foram contratados que não foram campeões, então... Cuidado para não se confundir, galera, porque a final da Supercopa, como ele falou, acontece no ano seguinte. Então, assim, vamos ter o campeão brasileiro de 91 e a Copa do Brasil de 91, mas será campeão da Supercopa de 92, né? Então, cuidado para não se confundir no meio do vídeo. E o primeiro ano que a gente vai trazer aqui é o ano de 1992. A final seria disputada entre São Paulo, campeão brasileiro de 91, e o Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 91. No time de São Paulo, como destaques, era um baita time, mas como destaque nós tínhamos o Zete, o goleiro, Cafu, o Raí, Miller, e o técnico daquele esquadrão era o Tele Santana. Esses jogadores que eu citei que foram campeões mundiais. E pelo Criciúma nós tivemos Griso, Roberto Cavalo e Jairo Lenzi. E o técnico era Filipão. São Paulo e Criciúma eles não se enfrentaram em 91, porque o Criciúma não disputava a primeira divisão, mas eles disputaram na Libertadores de 92, que eles foram pro mesmo grupo, e foi 3-0 Criciúma o primeiro jogo, e o segundo jogo lá no Morumbi foi 1-1. Mas nas quartas de finais o São Paulo elimina o Criciúma, dando de 1-0 em Santa Catarina e 1-1 no Morumbi. Então aqui a gente vai colocar como um critério de desempate a fase eliminatória, mais forte que a fase de grupos. E aqui na nossa brincadeira a gente vai colocar o São Paulo como campeão da Supercopa de 1992. E a final da Supercopa de 93 seria disputada entre Flamengo, campeão brasileiro de 92, e o Internacional, campeão da Copa do Brasil em 92. E no Flamengo tinha nomes como Zinho, Gilmar Rinaldi, Gaúcho e Júnior. Já no Internacional a gente tinha nomes como Caico, Marquinhos e Gerson, que foi artilheiro da Copa do Brasil de 92. Flamengo e Internacional tiveram um confronto em 92, foi no Maracanã, foi 2-0 Flamengo. No ano seguinte eles se enfrentaram na fase de grupo da Libertadores, que lá no Rio Grande do Sul foi 0-0, e o segundo jogo no Maracanã foi 3-1 Flamengo. Então aqui na nossa brincadeira a gente escolheu botar o Flamengo como campeão da Supercopa de 93. A final da Supercopa do Brasil em 94 seria entre Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras campeão brasileiro em 93 e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil em 93. Os destaques do Palmeiras, os jogadores eram Roberto Carlos, Edmundo, Saia Sampaio, Evair, entre outros. Eles eram comandados por Vanderlei Luxemburgo. Era um ótimo. Excelente time. Os destaques do Cruzeiro eram o Éder, o Roberto Gaúcho e o Paulo Roberto. No Brasileiro de 93, o Cruzeiro e o Palmeiras não se enfrentaram. Eles se enfrentaram na Libertadores de 94, isso na verdade é uma coisa boa de se falar, que quando a gente pegou a década de 90, ajudou um pouco a gente a pesquisar, porque os times que eram campeões brasileiros e da Copa do Brasil ficavam no mesmo grupo da Libertadores.
Era quase uma Supercopa, né? Acabou que acontecia esse confronto de qualquer jeito e ajudou a gente pelo menos na década de 90. Na Libertadores de 94, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0 e o Cruzeiro venceu por 2-1. E aí, nessa nossa brincadeira aqui, a gente vai colocar o Palmeiras como campeão da Supercopa, por a gente achar que o time do Palmeiras era mais forte, e aqui na soma dos resultados também, se fosse um mata-mata, ele passaria. A final da Supercopa de 95 seria entre Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras foi novamente campeão brasileiro em 94, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 94. O destaque do Palmeiras era o Roberto Carlos, o Rivaldo, o Edmundo, Evair, entre outros. Também era comandado por Luxemburgo. O destaque do Grêmio é o Emerson, o Carlos Miguel, Paulo Nunes e o Jardel. Não teve jogo em São Paulo, em 94 apenas teve essa partida. Na Libertadores, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram. O primeiro jogo foi 3-2 Palmeiras, em São Paulo, e o segundo jogo foi 0-0 lá no Sul. Já na fase mata-mata, os dois também se enfrentaram. E os jogos, escute com atenção, o Grêmio venceu o Palmeiras por 5-0, e no segundo jogo, o Palmeiras venceu o Grêmio por 5-1. E o Grêmio passou. Não dá pra entender. 2 jogões. Na Copa do Brasil de 95, o Grêmio e o Palmeiras também se enfrentaram. O Grêmio e o Palmeiras empataram o primeiro jogo no Sul em 1-1. E em São Paulo foi 2-2. E o Grêmio, de novo, eliminou o Palmeiras nesse ano. Então, pra gente, o Grêmio seria o campeão da Supercopa do Brasil de 95 e ganharia seu segundo título. Seria o primeiro bicampeão. A Supercopa de 96 seria entre Corinthians e Botafogo. Botafogo campeão brasileiro em 95, Corinthians campeão da Copa do Brasil em 95. Os destaques do Corinthians eram o goleiro Ronaldo, Marcelinho Carioca e o Viola. Os destaques do Botafogo eram o goleiro Wagner, o Donizete e o Túlio Maravilha. No Brasileiro de 95, o Botafogo venceu o Corinthians por 2-1 no Rio de Janeiro. E na Libertadores de 96, eles se encontraram na fase de grupos. E os resultados foram Corinthians 3-0 no Botafogo, e no Rio de Janeiro o Botafogo e o Corinthians empataram em 1-1. E como a Supercopa seria disputada em 96, a gente leva mais em consideração o ano seguinte aos títulos, óbvio, do que propriamente o ano dos títulos. Então, nesse caso, o Corinthians levaria vantagem sobre o Botafogo, né, venceu de 3-0, e o outro no Rio de Janeiro foi um empate. Então, o Corinthians seria também bicampeão da Supercopa do Brasil em 96. A final da Supercopa do Brasil em 97 seria Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio foi campeão brasileiro de 96 e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Os destaques do Cruzeiro era o Dida no gol, o Palhinha e Marcelo Ramos. Os destaques do Grêmio eram Mauro Galvão, Adilson Batista, Arce e Paulo Nunes, e eram comandados pelo Filipão. No Brasileiro de 96, que o Grêmio foi campeão, o Cruzeiro venceu o Grêmio em Minas Gerais por 2-1. E na Libertadores de 97, o Cruzeiro venceu o Grêmio no Sul por 1-0. E o Grêmio venceu por 2-1 o Cruzeiro em Minas. Os dois voltaram a se enfrentar nas quartas daquela Libertadores. E o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0 em Minas Gerais. E o Grêmio venceu no Olímpico por 2-1. E o Cruzeiro passou de fase. E aqui a gente decidiu dar o título da Supercopa do Brasil de 97 para o Cruzeiro, que seria o primeiro título do Cabuloso. Em 98, a final da Supercopa seria Vasco e Grêmio, repetindo a final de 90. O Vasco foi campeão brasileiro de 97 e o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Como destaque do Vasco daquela temporada, a gente coloca o Donizete, o Luizão e o Felipe. E como destaque do Grêmio, nós tínhamos o Arce, Paulo Nunes e Carlos Miguel. E o destaque mesmo desses dois times é o Mauro Galvão, que ganhou os dois títulos. Uma citação honrosa. Uma citação honrosa. Ganhou o Brasileiro com o Vasco de 97 e ganhou com o Grêmio a Copa do Brasil também de 97. Ele fez parte dos dois elencos. Mostra. Mas em 98 ele estava no Vasco. Grêmio e Vasco se enfrentam no Brasileiro de 97. O Grêmio ganha de 3-1 no Sul. Eles se enfrentam na fase de grupos da Libertadores em 98. No primeiro jogo o Grêmio ganha de 1-0 do Vasco. No segundo jogo o Vasco ganha de 3-0 do Grêmio. E eles voltam a se enfrentar nas quartas de finais da Libertadores. Lá no Sul é 1-1 e no jogo de volta no Rio de Janeiro é 1-0 Vasco. Então o Vasco eliminou o Grêmio da Libertadores. Então aqui a gente decidiu escolher o Vasco como campeão da Supercopa do Brasil de 1998. A Supercopa do Brasil de 99 seria disputada entre Corinthians
e Palmeiras. O Corinthians foi campeão brasileiro e o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Esse seria o primeiro clássico numa final de Supercopa do Brasil. Como destaque daquele Corinthians, nós tínhamos Rincon, Edilson e Marcelinho, entre outros, que era um puta time. E no Palmeiras nós tínhamos Roque Júnior, Paulo Nunes e Alex, entre outros também, que também foi campeão da Libertadores de 99. Palmeiras e Corinthians eles se enfrentam uma vez no Brasileiro de 98. O Palmeiras ganha de 3-1 do Corinthians. Eles fazem a final do Paulista em 99, onde o primeiro jogo foi 3-0 para o Corinthians. O segundo jogo foi 2-2, o Corinthians foi campeão, Paulista em cima do Palmeiras. Que é o jogo da pancadaria. Eles voltam a se enfrentar na fase de grupos da Libertadores em 99. Primeiro jogo o Palmeiras ganha de 1-0, segundo jogo o Corinthians ganha de 2-1. Eles voltam a se enfrentar nas quartas de finais da Libertadores. Primeiro jogo é 2-0 Palmeiras, o segundo jogo é 2-0 Corinthians, vai para os pênaltis e o Palmeiras elimina o Corinthians nos pênaltis na Libertadores. Esse com certeza foi o mais disputado entre todos esses jogos que a gente trouxe pra cá. Né? O Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, o Palmeiras tirou o Corinthians da Libertadores. Eram dois timaços, mas no nosso critério aqui a gente fez um mano a mano entre os dois times e deu Palmeiras. O Palmeiras levaria a Supercopa de 99 e seria bicampeão da mesma. E a Supercopa do Brasil de 2000 seria disputada entre o Corinthians, campeão brasileiro de 99, e o Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil. Como destaque do Corinthians nós tínhamos Dida, Marcelinho e Luizão, entre outros. E como destaque do Juventude nós tínhamos Márcio Mexerica, Flávio Campos, que era o capitão, e Mabilha, que era o camisa 10. Juventude e Corinthians se enfrentam no Brasileiro de 99, lá no Rio Grande do Sul. O Corinthians ganha de 3-1. Em 2000 na Libertadores mudou o regulamento e eles não se classificaram mais no mesmo grupo e não se enfrentaram. Eles se enfrentaram no Brasileirão de 2000, em São Paulo, foi 2-1 Juventude. Usando esses dois resultados como parâmetro e também os elencos, o Corinthians seria o campeão da Supercopa do Brasil de 2000 e se tornaria bicampeão do torneio. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte do vídeo. Nós pegamos aí de 92 a 2000. Próximo vídeo, a segunda parte, nós vamos cuidar de 2001 até 2010. E em 2000, o ranking de campeões da Supercopa, pela brincadeira que nós fizemos aqui, o Palmeiras seria bicampeão, Corinthians bicampeão, Grêmio bicampeão, o São Paulo teria 1, Cruzeiro teria 1, Flamengo 1 e o Vasco também campeão uma vez. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like ou dislike se você discordar de alguma dessas nossas decisões. Deixar nos comentários o que você achou, algumas sugestões também para esse quadro ou para outros. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Até a próxima.